Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é 1º de setembro, estamos iniciando o mês da Bíblia. A Bíblia que é a palavra de Deus. Todo cristão precisa ter a Bíblia na sua casa. Fazer dela o seu instrumento de leitura diária, de oração, de reflexão. É na palavra de Deus que a gente cresce, porque é na palavra de Deus que a gente conhece o seu amor e a seu Filho Jesus Cristo, o nosso Redentor. Hoje é quarta-feira, da 22ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de Lucas está no capítulo 5, versículos de 1 a 11. Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastassem um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Começando então o mês da Bíblia, nós somos contemplados com esse evangelho que nos fala da força da palavra. A palavra sagrada tem força porque essa palavra é Jesus Cristo. E hoje Jesus, para oferecer sua palavra à multidão que se comprime ao seu redor, ele precisa se afastar um pouco da margem do mar de Genezaré e se utilizar da barca de Pedro como um púlpito, um ambão, uma mesa da palavra para falar à multidão. Barca de Pedro, lugar da palavra proclamada. A barca de Pedro é sinal então da igreja que tem a missão de proclamar a boa notícia do Cristo e fazer chegar o reino ao coração da multidão. Por meio de palavras e obras, cabe à igreja, no meio da comunidade, ser de fato esta grande portadora do Evangelho que cura, liberta e salva. A palavra de Deus, ela nos convida a ir sempre mais além. Mesmo que no mar da vida a maré não esteja para peixe. Assim, após a pregação, Jesus convida Pedro a jogar as redes em águas mais profundas. E aí Pedro então vai dizer a Jesus: trabalhamos a noite inteira e nada conseguimos pescar. Quer dizer, a maré hoje não está para peixe. Mas o bonito é perceber a fidelidade de Pedro à palavra do Mestre. Porque Jesus era um carpinteiro, nada entendia de mar, de peixes, muito menos de pescaria. E é o pescador quem vai dizer: em atenção à tua palavra, eu sei que não há peixe aqui, mas em atenção à tua palavra, lançaremos as redes. Muitas vezes a nossa vida parece estar vazia,
porque nós estamos lançando as nossas redes na margem. Dificilmente pegaremos peixe na margem. Se quisermos peixes, teremos que ter a coragem de avançar mar adentro, ir nas águas mais profundas. É aí que o homem sente medo. Ir mar adentro, na perspectiva da vida, é retomar a nossa história, nossas origens, nossos medos, nossos fantasmas. Refazer todo o cenário da vida e é ir à procura de si mesmo. O homem tem medo. Muitas vezes nós temos medo de voltar, de redescobrir, reescrever ou, quem sabe, conhecer de fato a nossa história. Quem somos, de onde viemos. Porque muitas vezes, nesse retorno, nós vamos nos deparar com feridas ainda abertas. Mas se não tivermos coragem de lançar as redes em águas mais profundas, viveremos sempre como as redes de Pedro, vazias. Cairemos num vazio existencial que vai nos consumindo dia após dia. Enfrentar o medo, enfrentar as desculpas, ir mar adentro, lançar as redes, enfrentar a dor, é descortinar o novo, é trazer para a praia da nossa vida a abundância de uma vida que pode ser vivida em nova perspectiva, em abundância, em alegria, em paz. Na experiência do mar adentro, na experiência das águas profundas, o homem se cura, a história se liberta, somos refeitos, lavados, reconstruídos. Em atenção à palavra, Pedro lança as redes nas águas profundas e, para sua surpresa, as redes vêm cheias de tantos peixes que parece querer arrebentar. Ele precisa gritar para que o pessoal da outra barca venha lhe ajudar. Eram tantos os peixes que encheram as duas barcas. E Pedro então se espanta, tem medo de Jesus. Porque o Antigo Testamento dizia que a natureza obedece somente a Deus, jamais aos homens. Os peixes obedeceram ao Mestre, ele estava diante de Deus. O Antigo Testamento dizia também que quem visse a Deus morreria. Um pobre homem, um simples pescador, diante de Deus, teme a morte, afasta-te de mim, Senhor. Mas Jesus não veio a este mundo para trazer a morte. Revelar a sua face humana ao homem não é matá-lo, mas é levá-lo à vida eterna. É salvá-lo, levá-lo à experiência mais profunda da ressurreição. Por isso Jesus diz a Pedro e por Pedro a cada um de nós: não tenhas medo de se aproximar de mim, não tenhas medo de contemplar a minha face, não tenhas medo de fazer a mais profunda experiência do meu amor e descobrir o que quero de você, não tenhas medo de ir a águas mais profundas para me encontrar e no encontro se reencontrar. Eu farei de você, Pedro, mais que um pescador deste mar. Eu farei de você, Pedro, um pescador de homens. Tua rede agora será outra. Tua rede será tua voz e o teu testemunho. Quem ouvir a tua voz e se encantar com o teu testemunho, se entrelaçará nas tuas redes. E você trará tantas pessoas às praias do coração de Deus. Esta é a missão da igreja. Esta é a missão da barca de Pedro. Pela palavra e pelo testemunho, ser de fato pescadora de homens. Igreja viva, porque igreja somos todos nós. E o Evangelho termina dizendo que quando as barcas chegaram na praia, os pescadores abandonaram as redes e seguiram
a Jesus. Por que ficar com os peixes, se podemos seguir aquele que até os peixes obedece? Por que ficar com as coisas dos homens, se podemos estar nas coisas de Deus? Por que querer somente os peixes, que sacia a fome do corpo, se podemos também ter o peixe, que sacia a fome da alma? Não ficaremos, Senhor, te seguiremos. Pois depois de experimentar o teu amor, o mar de Genezaré, ou da Galileia, como querem chamar, se tornou pequeno para nós. Queremos um lindo e vasto mar. Viveremos por este mar. Seremos pescadores de homens. Este é o convite que Jesus nos faz por meio da sua palavra no início do mês da Bíblia. Lancem as redes em águas mais profundas. Não tenham medo. Eu farei de vocês pescadores de homens. Que Deus nos abençoe. E que a sua bênção nos encoraje também a deixar os nossos barcos e as nossas redes no mar da vida, nas praias deste mundo, para seguir a Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.